Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um sábado de reflexões com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês que esteja aqui reunido conosco, iluminando o nosso encontro. E o tema dessa noite chama-se O Tesouro Maior, o capítulo número 64. André, qual que é o versículo que vai embasar a nossa reflexão de hoje? O versículo de hoje é uma fala de Jesus que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12 e no versículo 34. E Jesus disse assim: Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Duda, o que Emmanuel traz para nós dessa reflexão hoje? Bom, André, Emmanuel diz que o nosso tesouro interior ele vai ser revelado através das nossas súplicas, através dos nossos pedidos, das orações que nós endereçamos a Jesus. Esse tesouro fica claro para Jesus aquilo que tem dentro do nosso coração. Porque aqui ele diz que muitos desses pedidos que nós, cristãos, fazemos a Jesus são pedidos que ele chama aqui de contraditório, são pedidos que ele diz que de cristãos com mentalidade infantil. Neste momento de oração, a gente apresenta a Jesus aquilo que o Emmanuel traz aqui como capricho ferido. E nesse momento nós acreditamos que essa dor que a gente tem é a dor maior que existe, que a nossa dificuldade ela é maior que a do próximo. E muitas vezes são pedidos pequenos, né, que realmente ainda não demonstra o verdadeiro tesouro ainda dentro do nosso coração. E aí Emmanuel diz aqui que Cristo vai ouvir pacientemente cada um deles e vai esperar um momento oportuno para apresentar a cada um, para que cada um conheça esse tesouro que é imperecível. Então Jesus, ele tem essa paciência conosco, né? Assim como uma árvore, por exemplo, que não é proveniente da enxertia, uma árvore natural, né, da semente que a gente planta, ela vai ser uma árvore que vai demorar, né? Se a gente não pegar uma muda dessas compradas, cultivar, vai demorar para crescer, ela se estruturar, ficar firme, frondosa, e nós aí sim vamos frutificar. Então, algo semelhante também acontece conosco, Emmanuel diz aqui. Então, Jesus tem essa paciência de esperar que a nossa árvore se desenvolva e produza bons frutos, mesmo que isso demore ainda alguns anos. Então, o mestre ele sabe que no momento adequado tudo vai se encaminhar. Então, esses cristãos, né, que ele diz aqui, né, que somos nós, no momento certo, esses pedidos que são considerados supérfluos vai dar lugar a bons trabalhadores, né, no futuro. André, qual que é a história que você traz para complementar essa reflexão aqui de hoje? Na reflexão de hoje, primeiro eu queria trazer um pouco a respeito, porque é interessante que Jesus usa a palavra tesouro, né? Porque o tesouro é aquilo que a gente tem de valioso e que está em determinado local, né? Geralmente o tesouro ele fica guardado, ele não fica à mostra, né? Esse tesouro não se mostra, porque ele poderia falar muito bem joias, né? Ele poderia falar pedras preciosas, não, ele fala tesouro, porque o tesouro, se a gente pegar naquela visão assim bem infantil, né, tá dentro de um baúzinho que os piratas, né, pegavam aquele tesouro, então estava muito bem guardado. Então esse tesouro que ele menciona aqui é aquilo que a gente guarda no nosso interior, é aquilo que a gente valoriza, é aonde a gente coloca toda, digamos assim, todo o nosso empenho. E aí, hoje, eu vou trazer o livro Nosso Lar, no capítulo 27 do livro Nosso Lar, chama O Trabalho Enfim,
que é quando André Luiz finalmente vai começar a trabalhar lá no mundo espiritual, né, para poder auxiliar pessoas. Então ele é levado até umas câmaras que ficam os espíritos ali que estão perturbados, que ainda estão com um pensamento muito aqui na Terra. Em alguns casos, os próprios familiares que ficaram, que não se desprenderam ainda dessa separação, então essa súplica, esse chamamento desses encarnados acaba prejudicando. E como esse espírito do lado de lá, ele não está muito, digamos assim, ciente da situação dele, ele acaba ficando perturbado, porque ele fica pensando assim: eu não posso ficar aqui, eu tenho que ir lá, eles estão me chamando, eu tenho que ir na minha casa, porque minha filha está me chamando, minha esposa está me chamando, enfim. Então eles ficam nesse tormento. E aí, é, quem está orientando o André Luiz nessa apresentação desse ambiente que ele vai começar a trabalhar se chama Tobias. E então o André Luiz pergunta para ele qual que é a situação daqueles espíritos que estão ali, né? O que é o caso deles? E aí o Tobias, ele dá a seguinte explicação, que aqueles espíritos ali acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos a disparates novos. Foram negociantes imprevidentes, esqueceram de cambiar, né? Fazer câmbio. Quando você vai em outro país que tem uma outra moeda, você precisa trocar o dinheiro que você tem com o dinheiro daquele país. Então você precisa fazer essa troca. E aí ele faz assim. Então eles esqueceram de trocar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de troca no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis, né, que era o dinheiro do Brasil naquela época antiga, por libras esterlinas, que é o dinheiro inglês, né, lá em Londres. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Então, eles tinham, digamos assim, muitos valores que eles colocaram em coisas, em objetos, em situações, em prazeres, em pessoas. Então, a vida deles, todo o valor que eles colocaram aqui na vida era naquilo. Eles não se preocuparam nesses valores espirituais que eles colocam aqui. Então, quando chega lá do outro lado, eles, ao invés de terem riqueza, de serem milionários como eles eram aqui, lá eles são mendigos da alma. Por quê? Porque a alma deles está pobre, está empobrecida, não tem riqueza, não tem nenhum valor, por enquanto, na alma deles. E aí, se a gente lembrar da passagem do mal rico com Lázaro, é exatamente isso, né? Porque Lázaro era um mendigo, mas ele tinha muitas riquezas ali na alma dele, né? É uma riqueza espiritual que ele tinha. O rico lá tinha riquezas das sensações físicas, né? De tudo aqui da terra, mas ele era um mendigo da alma, tanto que ele chega a um ponto de mendigar, para que Lázaro molhasse a ponta do dedo na água e depois encostasse no lábio dele para poder refrescar, para ele sentir a saciedade de uma água. Então, é esse contraponto que eu queria trazer a respeito desse tesouro, de onde estamos colocando, para o que estamos valorizando. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? O André trouxe um trecho lá no finalzinho do capítulo que diz assim: cheios de coragem,
dispostos a morrer para que os outros alcancem a vida, exemplificam a renúncia e o desinteresse, revelam a vontade do Pai em si próprios e, com isso, ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizando na conquista da luz eterna e do amor universal que já lhes enriquece o espírito engrandecido. Então, aqui é após essa transformação, né? Então, aqui no momento certo, Emmanuel está dizendo que aqueles que estavam lá com a mentalidade infantil, ainda com mentalidade pequena, como as criancinhas, já teriam se desenvolvido e estariam agora se tornando trabalhadores modificados, transformados, cheios de coragem para revelar Jesus no seu infinito, né, no íntimo do seu ser, né? Então, de maneira assim, apenas existindo, a gente conhece pessoas, né, que pelo próprio fato só de olhar para elas, a gente percebe, consegue enxergar a bondade de Jesus por meio delas, né? Nós temos aqui o nosso querido irmão Chico Xavier, né? Quando a gente assiste trechos de suas aparições na TV, ouve um pouquinho, um pedacinho das suas sábias palavras, né? É possível imediatamente a gente remeter ao Mestre. É impossível não se lembrar de Jesus ouvindo aquelas sábias palavras, o jeito doce, ouvir exemplos de atitudes, né? Então, era uma pessoa que, de fato, revelava muito Jesus no seu ser, né? Então, isso, Emmanuel está dizendo aqui que isso que acontece, né, com pessoas que já passaram por essa transformação, são pessoas que vão revelar a vontade do Pai, né, como Emmanuel nos ensina aqui hoje. E aí, dessa forma, com essa transformação, né, ou seja, também, como você trouxe, né, a mudança do lugar que vamos guardar o nosso tesouro, a mudança do nosso tesouro íntimo ali do nosso coração, né? Como você disse, o tesouro ele não está exposto, ele está ali no fundo do nosso coração, no fundo da nossa alma. Com essa mudança a gente leva essa compreensão para o mundo e faz essa transformação e apresenta para aqueles que estão à nossa volta qual que é então esse tesouro maior, né? Aonde ele está e como ele deveria ser. Então, né, que a gente possa reparar muitas vezes agora nesses nossos pedidos de oração, em como está sendo as nossas atitudes, como é que a gente está podendo observar as semelhanças e as atitudes de Jesus em nós, né? Nós sabemos, temos a Bíblia aí que nos orienta, o Evangelho que traz exatamente como eram as atitudes do Mestre, então as nossas estão semelhantes ou não? Quanto mais semelhantes de Jesus, a certeza que o nosso tesouro está guardado no lugar certo. Então, na semana que vem, eu espero todos vocês para juntos refletirmos o próximo capítulo, que é o capítulo de número 65, que se chama Pedir. O versículo que vai embasar a reflexão da semana que vem é: Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedes. Essa está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 22. Desejo a vocês uma semana abençoada, uma semana iluminada, de muito aprendizado. Fiquem em paz, até a semana que vem. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Até sábado que vem a todos e que assim seja.